Oi, gente! E aí, tudo certinho com você hoje? Uma alegria estar de volta para esse nosso encontro semanal, todas as quintas-feiras, episódio novo aqui do Papo Saúde. E, claro, eu aproveito para lembrar que você pode ter, assim, aquela atitude, vai lá e assina. Você está ouvindo pela Apple Podcast? Aproveita, assina. Você está ouvindo pelo Google Podcasts, no Spotify? Você pode se inscrever. Vai no Deezer? Beleza. Favorita? Pocket Casts, enfim, se aproveita para estar coladinho na gente, né? E se inscreve no canal no YouTube, daí você recebe notificação a cada episódio novo. Bom, para esse papo de hoje, a gente quer você muito perto daqui, porque tenho certeza que você pode se identificar com situações, por exemplo, a gente sabe que a insegurança é um ponto comum, né, quando o assunto são novos desafios, e a gente está diante deles todos os dias, né? Mas até que ponto a gente pode considerar apenas uma insegurança saudável? Quantas coisas nós já deixamos de fazer por medo de não sermos suficientemente boas, hein? E se nós não tivéssemos parado aquele projeto por medo de não dar certo, medo de errar, medo de não ficar perfeito, enfim. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a síndrome do impostor ou da impostora. E a nossa convidada lança sempre um olhar mais demorado para esse assunto. Ela é jornalista, é sócia fundadora e diretora de criação e conteúdo da Contente. Dânia Reis, bem-vinda. Oi, Maísa, que prazer estar aqui. Eu amo falar desse tema e acho que vamos ter um papo muito bom. Muito obrigada pelo convite, Papo Saúde. Dani, a síndrome do impostor, ela não é considerada uma doença, né? Mas é uma condição de desordem de autopercepção, né? A pessoa tem aquele sentimento de baixa autoestima, né? De insegurança em diversas situações. Quando vai apresentar a dissertação do mestrado, quando vai apresentar os resultados do trabalho, quando vai apresentar um prato que ela fez para a família, uma coisa aparentemente super simples, enfim. Então, para a gente começar, como é que a síndrome da impostora se apresenta para você? Olha, a síndrome da impostora, ela se apresenta para mim quando eu penso, por exemplo, que eu ainda não fiz um mestrado. Poxa. Isso bate em mim, eu falo assim, meu Deus do céu, eu já tenho anos de carreira e eu não fiz um mestrado. É quase uma assombração vindo aqui, sabe? Dizendo, você não estudou mais, você não... Identifico. É difícil, né? Uhum. Porque a gente ainda coloca muito o lugar do crescer na carreira ou melhorar nas suas habilidades, a gente coloca isso muito numa busca por títulos. Eu adoro fazer cursos livres, assim, então todo curso que eu faço, a maioria esmagadora da presença é feminina. Parece que a gente está sempre fazendo um curso, outro, porque a gente não se sente preparado o suficiente. Tem um lado muito bom disso, porque eu acho que é maravilhoso a gente se atualizar, né? E a gente fazer algo que tem a ver com a nossa área de interesse, inclusive fazer algo que não tem a ver com a nossa área de interesse e fazer novas conexões a partir daí. Eu acho muito legal. Ao mesmo tempo, quantas vezes a gente não se enche de muita informação e muito conteúdo nessa tentativa da gente se validar e dizer assim, se eu fizer esse curso, se eu tiver esse mestrado, aí sim eu estou pronta para fazer o que eu quero fazer. Então, eu penso muito o quanto é essa armadilha, sabe? Eu sempre fui muito da prática. Eu sou formada em jornalismo e comecei a trabalhar logo no começo da faculdade. E sempre fui muito do mão na massa. Tenho colegas que sempre foram mais acadêmicos, então já acabaram a faculdade, emendaram no mestrado, doutorado. Mas eu, feliz com a minha prática, olho ainda e falo assim, meu Deus, eu tinha que fazer um mestrado agora, eu tinha que conseguir fazer. É quase praticar a lista, sabe? Você sabe, eu estava lendo ontem, tem uma amiga muito bacana que é a Marina Solon, ela na pandemia, ela concluiu o mestrado praticamente todo durante a pandemia e ela colou no doutorado, com uma filha pequena, muito pequena, de menos de 5 anos em casa. Então, é uma loucura. Eu olho assim, eu digo, nossa, então minha musa, minha ídola, né?
Mas aí ela ontem estava falando isso que você disse agora, só que ela estava falando o seguinte: ué, mas não pode ser que você de fato precise de mais referencial teórico? Então, cara, como é que a gente identifica esse limite, entendeu? Você citou a questão dos estudos, mas é só um, né, dos estudos, em que a gente não tem a segurança se a gente está preparado o suficiente ou se a gente está agindo por pressão da sociedade, por algo que ficou incutido na nossa cabeça de que, nossa, eu não sou boa suficientemente nisso, eu preciso melhorar. Isso é uma loucura, isso é um estresse permanente. É um estresse permanente e eu acho que ainda tem um contexto, né, que a gente muitas vezes não leva em consideração, mas que é o contexto do momento em que a gente está vivendo. Então, né, vamos cortar para março de 2020. A gente estava ali, né, estava surgindo uma pandemia, aí tinha gente que acreditava que ia durar 15 dias e que depois a vida voltaria ao normal. Lá no começo eu já olhei e pensei assim, gente, será que esse negócio vai ser que nem... A gente vai ler sobre essa pandemia nos livros de história, do tipo, e a pandemia durou 5 anos e morreram milhões de pessoas. Eu tive esse medo na época. E assim, ali no começo a gente pensava, vai ser uma, entre aspas, oportunidade da gente rever nossas relações de trabalho, da gente olhar para dentro, da gente reaprender a conviver e tudo mais. Corta para, depois de mais de 500 dias de pandemia, a gente está num nível de autocobrança enorme, esquecendo do contexto que a gente está vivendo, um contexto de múltiplas crises. É uma crise sanitária, é uma crise econômica, é uma crise porque a gente não, o mundo que a gente conhecia talvez não volte mais. Ainda assim, a gente se cobra de trabalhar, né, o tempo inteiro. E eu acho que também, de novo, o contexto, a gente está acabando fazendo mais porque a gente está vivendo num cenário de muito desemprego. Então, assim, você se esforça mais, você dá mais do que o combinado muitas vezes para ter essa garantia. Então, a gente entra nesse looping de uma cobrança e a gente esquece de parar, respirar, olhar para dentro e pensar: será que eu vou dar conta de dar conta de tudo? Ou é impossível? Eu acho que a gente sabe que é impossível, mas a gente passa os dias tentando dar conta de tudo. Então, eu acho difícil, eu acho que em muitos momentos essas nossas inseguranças, elas apontam para necessidades que a gente quer atender, sem dúvida. Né? Eu acho que quando eu penso, putz, eu gostaria de fazer um mestrado, é menos pelo título e mais pelo aprofundamento. Gostaria de me dedicar por 2, 3 anos a um assunto e estudá-lo, né, com afinco, ter outras referências, conhecer pessoas que estão mergulhadas também nesse universo. Mas eu faço isso na terceira camada, né? Na primeira é quase essa corrida do tipo, eu precisava ter, porque depois de um tempo de carreira é preciso ter, porque o que é que a gente está fazendo, sendo que muitas vezes a gente invalida o que a gente está fazendo, porque, e eu lembro disso também, que uma amiga na época, eu vim para cá, para São Paulo, né, eu sou de Recife, e moro em São Paulo há 15 anos, eu vim para fazer o trainee da Folha de São Paulo, e eu conheci pessoas maravilhosas, e uma amiga mega acadêmica, e ela acabou o trainee, e ela já emendou um mestrado, um doutorado, e é muito sintomático, assim, na época e hoje, toda vez que a gente conversa, ela super da academia e uma pessoa brilhante. E aí ela já falou algumas vezes, eu sinto falta de estar no mercado. E Você aí está quem está no vendo? mercado fala, É, eu sinto falta de estar na academia. Talvez a insatisfação seja do humano, é para além da síndrome da impostora, mas é esse lugar que a gente está o tempo inteiro olhando o que a gente precisa mais. E eu acho que esse comportamento tem muito a ver com as redes sociais, né, também, porque a gente está o tempo inteiro vendo as vidas editadas das pessoas e parece que está todo mundo arrasando e fazendo muito mais coisas do que a gente, mas é um recorte. é muito duro ser a editora da sua própria vida, né? Tem esse aspecto também, né? Você sabe que a vida da outra está ali sendo mostrada, né? Eu estava vendo já desse, até a Mila, que a gente teve aqui no papo, 2 vezes a gente conversou com ela, e ela dizendo, gente, vocês acham que eu passo 24 horas do meu dia nos stories? Não, são 20 minutos do meu dia. O que são 20 minutos em 24 horas? São 20 minutos em que ela está mostrando aquilo e muita gente quer se moldar, né, copiar, enfim. Por outro lado, ela está sendo muito pressionada. E tem a pressão sobre a mulher mais especificamente, né? Você faz sempre essa relação, né, da pressão da sociedade ao longo dos anos, e isso valendo para o universo feminino, não é? Sim, porque tem um recorte aí muito importante da gente fazer, porque a gente vive numa sociedade desenhada por homens e tocada pelos homens, né? Tipo, essa sociedade em que
Quem ocupa os cargos de poder nas empresas, em sua maioria são homens. Quem ocupa os cargos de poder na política, em sua maioria são homens. A gente comemora quando a gente vê uma mulher CEO de empresa na capa de uma revista, né? A gente precisa alavancar mulheres na política para que a gente consiga mais espaço. Então, a gente vive nessa sociedade patriarcal que valoriza os homens o tempo inteiro. E a gente é a história um pouco fora da curva. Tem um grande problema aí, né? Um grande gap de entendimento mesmo, que é assim, é o trabalho do cuidado das mulheres que sustenta essa sociedade. Somos nós, né, tendo filhos, criando essa mão de obra para o capitalismo, inclusive. A gente está ali, na base da sociedade, criando vidas, né, cuidando, fazendo toda uma história, além de fazer todo o trabalho profissional também. Mas o nosso trabalho não é valorizado. Esse trabalho do cuidado, ele é completamente desvalorizado. Apesar dele movimentar a economia e ele ser fundamental, inclusive para que esses homens cheguem nesses cargos, é um trabalho que é invisibilizado. Então, né, depois que você vira mãe, você entende o que várias mulheres falam, que você pode até entender na teoria, mas na prática, quando chega esse momento, você fala: caramba, realmente é um trabalho invisível, mas é um trabalho fundamental. Então, quando a gente fala de síndrome da impostora, é impossível não fazer esse recorte de gênero, assim como é impossível não fazer um recorte racial também. Para mim, que sou uma mulher branca, a síndrome da impostora bate de um jeito, para uma mulher negra bate de outro. Eu consigo, por ser essa mulher branca de classe média, acessar muito mais espaços do que uma mulher negra. Então, a gente precisa fazer sempre esse recorte para entender que as questões que nos atravessam são questões sociais também. Então, por isso que é muito importante falar até de síndrome da impostora. Já em várias conversas eu já ouvi, de homens, eu também sofro disso. Super legítimo. É, é, é possível. Mas um homem, principalmente um homem branco, heterossexual e tudo mais, ele acessa muito mais lugares com mais facilidade do que uma mulher. Então, por isso que se fala muito em síndrome da impostora, por causa dessa configuração da sociedade que nos quer dentro de casa, nos quer cuidando das crianças e achando que é isso mesmo, e não ocupando espaços, não falando e não exercendo nossas profissões, colocando a nossa história no mundo. E se for o caso também, né, da mulher, de repente, ela tem essa profissão, exerce esse lugar no mundo e ela decide que agora ela quer ficar em casa, então é também uma possibilidade que ela tem que ser agente, né, disso, ela não pode estar ali pressionada, né, pela sociedade como para seguir um padrão, enfim. Você falou da mãe, da cuidadora, da mulher cuidadora, não somente a mãe, mas a mesma mulher que não tem filhos, que é a cuidadora, né, que parece que é esse o papel primordial, a mulher nasceu para isso, né. Eu vejo a síndrome da impostora também aí, sabe, da mãe que nunca acha que deu o suficiente, que preparou o suficiente, que o filho sofre de determinada coisa, porque ela não encaminhou para outro rumo, entendeu? Então, a gente vai identificando assim traços, né, comuns de quem se identifica com a condição da síndrome. Nossa, essa questão da maternidade, meu Deus do céu, como é uma máquina de culpa, né? Assim, tipo, parece Sim. que você nunca está fazendo o suficiente, e você tem que fazer todos os cursos e ler tudo, e aí sempre tem alguém que fez melhor, que fez diferente. Eu acho muito opressor em muitos momentos. Eu me conectei muito na maternidade, eu achava que eu ia querer devorar todos os livros de maternidade, saber tudo. Eu sou muito do estudo e do livro. E eu li alguns poucos, assim, mas eu li um que chama O Bebê e Suas Mães, do Winnicott, que é um psicanalista muito, muito legal. E ele fala do conceito da mãe suficientemente boa. Você não precisa ser a pessoa que sabe tudo, você precisa confiar no que você sabe e você precisa ser uma mãe suficientemente boa. Isso virou um norte para mim. Eu falei, eu não quero. Eu acho que até quando tem, né, Dia das Mães e dos Pais, dia de qualquer coisa, é sempre assim, a minha mãe é a melhor do mundo. É tão, é tão intenso ser a melhor do mundo, parece que não tem um espaço para falha, não tem um espaço para dúvida. E eu acho que a gente, como humanidade, a gente oscila, a gente não consegue o tempo inteiro ser o melhor do mundo. Você pode ter a melhor intenção do mundo, mas a gente continua sendo um humano e a gente vai acertar, a gente vai errar. Mas quanto mais a gente abrir espaço para acolher isso, a gente vive melhor, sem se cobrar tanto.
O meme, né, o Perfeita Sem Defeitos, cara, é muito opressor, né, e a gente acaba caindo nessa armadilha também, não é? A gente passa, a gente tem o sentimento da síndrome da impostora, mas a gente, no fundo, também está pressionando outras mulheres, outras pessoas a também, se manterem nessa condição, né. É o fada sensata, né, também, perfeita, perfeitos. Meu Ai, Deus do céu, nossa, acho terrível, cara. é reducionista, né, coloca você num lugar de que você não pode errar. E eu acho que isso Uhum. também tem muito a ver com as redes sociais, assim, a gente espera uma postura e uma coerência das pessoas, né. Ela falou isso, ela não pode falar aquilo lá. Sendo que a gente está na internet há muitos anos já. A gente está no mínimo, sei lá, há 15, 20 anos na internet. Não é possível que a gente seja a mesma pessoa da primeira vez que a gente entrou para agora. Tomara que a gente não seja. E tomara que a gente tenha aprendido no caminho. Tomara que a gente tenha entendido que uma coisa que a gente pensava lá atrás, hoje em dia, com mais informação, a gente pensa diferente. Né? Eu acho que a gente se beneficia muito quando a gente abre espaço para o diálogo, quando a gente abre espaço para a vulnerabilidade mesmo. De a gente entender que não tem como ser essa fada sensata, perfeita, sem defeitos. Para essa pessoa encarnar essa personagem, eu imagino que tem um sofrimento por trás. Pois é. E que você faz para tentar não sofrer, né, para identificar o limite dentro do que o que você está fazendo, o que você programou, planejou, as metas que você traçou, você está no rumo, você tem a sua insegurança natural, mas você sabe que ali é o seu limite e a partir dali você não vai sofrer. Como é que você faz para isso? Olha, o que eu tenho tentado é muito essa minha jornada de pensar sobre a síndrome da impostora já tem uns anos, uns 4, 5 anos, e é muito legal de ver o quanto entender sobre a síndrome da impostora me ajuda a ocupar mais os espaços. Eu, muitas vezes, por insegurança, eu falava, ai, não quero participar disso. Tipo, ai, vou gravar um vídeo. Me chamam para gravar um vídeo sobre um assunto X do meu trabalho. Ai, eu não quero aparecer em vídeo porque eu não me sinto à vontade na câmera. Ai, não quero. E eu falava esses nãos assim, por pura insegurança, por medo. E aí eu fui entendendo que não dá para a gente deixar de ocupar os espaços, uma vez que os espaços já não são tão desenhados para a gente. Se a gente tem a oportunidade de estar neles, a gente tem que ir com medo mesmo. É aquele clichê já, né? Vai com medo mesmo. Mas é muito bom perceber o quanto a gente vai criando mais confiança à medida que a gente vai dizendo sim para o que nos dá medo, para o que nos deixa inseguras. É um trabalho mental e um trabalho também um pouco coletivo, assim, de ter uma rede de apoio, de ter uma amiga para quem você possa ligar e falar assim: me ajuda com isso aqui, me encoraja para que eu consiga fazer o que eu tenho que fazer. Não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta. Respondeu. Acho que depois eu vou voltar um pouco para isso, mas também tem uma questão aí que é, de novo, as cobranças, né? Que você tem que se reinventar, que você, sabe, o estar o tempo inteiro em todos os lugares, ocupando todos os espaços, e às vezes isso é uma pressão muito difícil, né? E especialmente nesse período da pandemia, a gente sentiu isso, ouviu isso, esse reinventar-se, nossa, porque tem de fato se reinventar, mas depois tem aquela coisa de que você tem que produzir o tempo inteiro, né? E aí eu também quero falar sobre o lance de deixar para depois. Não, depois eu posso gravar esse vídeo. Agora eu não estou preparada suficientemente. É o postergar, né? Procrastinar, essas palavras horrorosas, mas que fazem parte demais da vida da gente, que tem a ver com síndrome da impostora, mas que às vezes, sabe, o limite ali Sim. do que eu quero agora ou do que eu não quero agora, pode ser para depois? Como é que se faz isso? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é muito importante entender se é uma vontade genuína ou se não. Mas você falou aí de procrastinação. Acho super importante a gente falar disso, porque, assim, ter dúvidas, ter momentos de dúvida é normal. Mas a gente tem que ficar atenta para entender se essa dúvida é algo normal, corriqueiro, ou se é algo que a gente vai colocando como dúvida e deixando crescer, porque a gente tem medo. Por Então, medo. assim, tem um ciclo Uhum. muito clássico da síndrome da impostora que é você fica ansiosa,
né? Porque você recebeu um convite X. Aí você meio que, sei lá, um convite para escrever um texto para uma revista. Aí você fala, nossa, que legal, vou ter que arrasar, vou fazer esse texto. Mas aí você fica muito ansiosa, porque você vai ocupar esse espaço. Aí você resolve procrastinar um pouco. Aí você vai deixando para a última hora. Aí, de última hora, você corre atrás do prejuízo e você começa a trabalhar, assim, furiosamente. E aí você se depara com um outro lugar que, assim, você trabalhou em excesso, você se preparou muito, deu certo, né, entre aspas. Aí vem aquela sensação de alívio. Então você fica num lugar de que, assim, foi porque eu trabalhei muito que deu certo. Uhum. Ou então foi porque eu tive sorte, porque eu procrastinei, mas no fim trabalhei muito, mas eu tive sorte. Então tudo isso é um looping da cabeça, assim, É. que eu acho que nos coloca num lugar de insegurança também. Eu acho que é muito legal saber dizer não, saber entender o que você quer fazer e o que você não quer fazer, saber atender suas demandas e depois atender as demandas do outro. Mas eu já percebi muito acontecendo comigo isso. Eu falo, o negócio me assusta, eu vou deixando para depois, mas depois eu dou tudo de mim e dá certo. Aí eu continuo atribuindo o dar certo à sorte. Isso é um clássico da impostora, que é, não é que eu sou boa, eu tive sorte, eu sou a pessoa certa no lugar certa. Alguém me viu com bons olhos. Não, você é boa mesmo, você é boa e você sabe fazer. Mas entender esses mecanismos eu acho que ajuda a gente a se acolher mais, sabe? Eu ontem até compartilhei ali nos stories um, um post da Trip, da revista Trip. É um cara, né? Tá ali no notebook, ele, uau, 8 passos para acabar com a procrastinação. Aí, pá, ele, tá salvo, depois eu vejo. Nossa, sou eu! Ah, eu vi esse post, eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Depois eu resolvo. Já salvei, então já fiz uma coisa, né? Agora também tem o seguinte, o que às vezes nessa autossabotagem é tão forte essa autossabotagem que acontece de você procrastinar, você joga um pouquinho para diante, porque você está insegura, está com medo agora, né, de não saber fazer. Aí você depois, você vê, não, eu acho que eu devo fazer. Aí você aceita, e aí você já tem menos tempo para se preparar para de fato fazer legal, aí você faz mesmo. Você olha para o resultado e volta à autossabotagem. Eu não fiz legal o suficientemente, entendeu? Não tá bom, poderia ter ficado melhor. E sempre vai poder ficar melhor quando qualquer que seja a coisa estiver na sua cabeça, né? Eu acho que isso, eu aprendi muito ao criar para a internet sobre isso, porque eu me lembro, assim, há muitos anos, eu tenho um blog há muitos anos, e antes de ter esse blog, eu sempre estava com os amigos assim, ai, todo mundo se juntava, vamos fazer um projeto, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer. E nada saía, eram coisas brilhantes na nossa cabeça e na nossa conversa. Mas nada saía do papel. E aí, a certa altura, eu resolvi criar um blog para dividir as coisas que me encantavam, as coisas que eu estava lendo, vendo, ouvindo. E aí, eu comecei a sentir um prazer muito grande naquela partilha. E, a certa altura, eu resolvi, um dia eu estava sofrendo, assim, no fim de relacionamento, estava com uns amigos num bar, e um deles tinha uma câmera daquelas, assim, bem grandonas ainda, era o começo, assim, de, tipo, celular nem tinha foto, nem, ou tinha aquelas fotos bem difíceis, não filmava. E aí eu resolvi perguntar, assim, para eles, o que é o amor para você hoje? Eu perguntei para um amigo, a resposta foi linda, e daqui a pouco eu perguntei para o garçom do bar, que era o Juscelino, eu lembro até hoje o nome dele. Perguntei, ele deu uma resposta maravilhosa. Aí eu cheguei em casa, subi aquela resposta no YouTube e criei aquela série, O que é o amor para você hoje, em que eu entrevistava anônimos e famosos perguntando isso. Foi lindo. Esse projeto surgiu com a facilidade da internet, tipo, foi fazer e colocar no ar. E ele me mostrou que uma ideia no ar é muito mais legal do que 1000 ideias na cabeça, na gaveta, aquela ideia perfeita que no momento ideal eu vou lançar. Será que tem um momento ideal ou você lança e você vai aprendendo com o projeto na prática, a partir das trocas que você tem, a partir do feedback que você tem? Porque quando tá lá na gaveta, tá muito legal, mas a internet me ensina e me ensinou muito que a ideia no mundo, ela ganha muito mais, ela revela da gente
faz com que a gente conheça outras pessoas, que a gente se encontre nisso. Então, me ajuda demais a sair desse lugar da ruminação mental do ideal e experimentar na prática. Inclusive, você fez um post em que você traz palavras, né, que estão associadas à síndrome da impostora, e aí depois, como exercício, depois você traz outras palavras, né? Tem a ver com isso também, né? Com esse encontro e com respostas que vêm depois, né? Junto, num coletivo, numa roda mesmo, como você diz. Sim, isso para mim também é outra mágica da internet, que a certa altura eu não estava mais gostando de falar sozinha sobre a síndrome da impostora, assim, sabe? Escrever um texto e, sei lá, ter uma interação. Aí eu resolvi fazer uma roda de conversa. Eu falei, gente, eu vou fazer uma roda de conversa, quem quer vir? Aí um monte de gente falou, eu quero. E a gente fez essa roda. E foi mágico também, porque mulheres que não se conheciam, um ou outro eu conhecia já, mas a maioria não. A gente ficou ali 2, 3 horas numa conversa de Zoom, como a gente está tendo agora. Cada uma foi falar sobre como é que a síndrome da impostora batia nela. Então, uma Uhum. falava, eu tenho uma questão com o meu corpo. A outra falava, eu não consigo avançar na carreira. Eu quero mudar de carreira. Eu estou num relacionamento que eu acho que eu não tá bom. Eram muitas histórias. E aí, muitas palavras vinham, né? Não me sinto suficiente, sou insegura, acho que estou atrasada na carreira, acho que vão me descobrir. Todo esse looping da cabeça. Então, ao fazer isso, a gente já criou um campo ali de estamos juntas, a gente mal se conhece, mas tem as mesmas coisas. E aí, ao longo da roda, eu fui propondo alguns exercícios, assim, e no final, as palavras estavam diferentes. Então, se no começo era insegurança, ansiedade, no final era assim, potência, energia, vontade. Então, foi muito mágico. Eu amei o Me Sinto Pronta. Me sinto pronta. Porque eu acho que tem uma força quando a gente se junta, assim, em coletivo mesmo, porque uma lembra da força da outra, assim, é isso. E Uhum. você não precisa se conhecer, não precisa ser sua amiga. Mas, assim, eu acho que a gente se identifica tanto com esse lugar da insegurança, do não tô pronta e tudo mais, que a gente fala assim, amiga, a gente costuma ser muito mais generosa com nossas amigas do que com nós mesmas, né? Se uma amiga chega e fala Sim. assim, tô me sentindo péssima, meu trabalho não sei fazer. Você fala, amiga, pelo amor de Deus, olha você no espelho, você é uma deusa. Aí você fala, você é maravilhosa no trabalho. A gente fica meio, né, na hipérbole, assim, tipo, a gente, quando é para uma pessoa que a gente gosta. Agora, a gente consegue se tratar assim? Dificilmente. Eu lembrei do escrever no espelho. Você chega a fazer isso ou não? Porque tem uma amiga que ela escreve assim no espelho. Acredita, bicha. E ela, ela, ela apaga e escreve no dia seguinte, que é para todo dia, assim, como se fosse um mantra, entendeu? Maravilhosa. No espelho eu não escrevo, não. Mas eu repito na minha cabeça, assim, por exemplo, quando eu vou fazer uma apresentação. Eu sempre fico nervosa quando vou fazer uma apresentação para mais gente, assim. Aí eu paro, às vezes eu medito, eu comecei a fazer uma meditação que é muito legal. Ou então, às vezes, eu fico assim, eu olho no espelho, eu aprendi nessa jornada da síndrome da impostora, a partir de uma pesquisadora, Amy Cuddy. Ela fala sobre poses de poder. Ela fala que assim, quando você se sente, quando você sente que você não está preparada para uma situação, você pode tentar fingir até se sentir preparada, porque seu cérebro, ele vai entender aquilo. Então ela fala assim, você não precisa fingir até conseguir, você finge até você se tornar o que você é. Então, ela fala muito que em entrevista de emprego é muito comum na época que a gente, né, estava mais offline. Você chega lá na antessala, aí tem as mulheres estão mais curvadas assim, lendo de última hora alguma coisa. Os caras estão mais espalhados. E ela fala assim, antes da entrevista de emprego, vai na frente do espelho, bota a mão assim na cintura, como se você fosse a Mulher Maravilha e fale frases de poder para você. Uhum. Eu já fiz isso muito antes de fazer a apresentação. Então, eu mudo a postura um pouco, olho para o espelho e fico falando, ó, eu estou pronta, eu sei do que eu estou falando, nananã. E todas as vezes que eu faço, eu entro melhor e eu consigo fazer melhor o que quer que eu tenha que fazer. Então, é esse fake it till you make it, né? Tipo, finge até você se tornar. Aí ajuda. Sensacional, eu amei demais. Seja a frase no espelho que você escreve, ou esse treino, não é auto-engano, é treino, É né? treino. É. A gente vai ajudando o nosso cérebro a acreditar.
Pode ser por um momento, depois você fica insegura, mas assim, naquela hora é muito legal. É um TED Talk dela. Depois procurem, ela chama Amy Cuddy, AMYCUDDY. Achei massa que você indicou esse TED, inclusive tem seu também, né? Dá outras dicas aí, outras pistas para quem quer mais e adiante. Você citou uma coisa e eu já fico puxando outra. Olha, eu gosto muito de um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela tem um dos TEDs mais assistidos da história. Ela tem também uma série, um documentário na Netflix. E esse livro ele me ajudou muito. Assim, ele começa com a frase que ela cita o Theodore Roosevelt, e que a frase fala um pouco sobre como a gente só deve aceitar crítica de quem está na arena. Ou seja, quando a gente se mostra no mundo, a gente vai receber crítica. Agora, quem é que se mostra e quem é que resolve ficar só nos bastidores, sem colocar, sem dar vazão a quem é, a sua criatividade e tudo mais? Esse livro ele é muito bom, você pode ou ler o livro, ou ver o TED, ou assistir o Netflix, é muito legal, Brené Brown. Eu também gosto muito de um outro livro que se chama O Caminho do Artista, da Julia Cameron, é tido como a Bíblia da Criatividade. Ela faz uma jornada de 12 semanas para você acessar mais a sua criatividade, e tem um exercício que ela propõe para você fazer ao longo dessas 12 semanas, que são as morning pages, ou páginas matinais. Que é assim, você acordar e a primeira coisa que você faz é pegar um caderno e preencher três páginas em fluxo de consciência. Você escreve tudo, não é um texto para ser publicado, não é um texto para você, para nada, é só um texto para você fazer aquela, quase como se fosse uma faxina mental. Eu já fiz por muito tempo e é maravilhoso, porque você começa a identificar o que te incomoda, você começa a ver o quanto você repete algumas coisas, e pelo menos para mim, quando eu via que eu estava repetindo demais, eu falava, meu Deus, um ponto de atenção aqui, vamos dar uma melhorada. Então, é um recurso simples, né? Qualquer pessoa com papel e caneta consegue fazer, e é um ótimo mergulho para dentro, para você conseguir depois nadar para fora. Junte sua turma, encontre pessoas com quem você pode falar de forma muito clara, muito aberta, e também busque terapia, porque junto desse processo todo da leitura, da roda, da escrita, fazer análise, eu faço análise, para mim é fundamental, porque é isso, a gente não consegue muitas vezes avançar sozinha. Quando a gente tem a ajuda de um profissional, fica muito mais fluida a caminhada. Muito bom, eu amei todas as sugestões que você deixou aqui para a gente. Obviamente tem muito mais. Para quem quer te acompanhar, como te encontra? Olha, eu estou no Instagram bastante. Meu perfil é @daniarraes, Arraes com I. Então, lá eu falo muito sobre síndrome da impostora. Eu tenho uma série de vídeos também que eu entrevisto outras mulheres brilhantes sobre esse tema. E é ótimo porque a gente vê que não importa em onde você está na carreira, em que momento você está, essa insegurança bate. Então, a gente não se sente sozinha. E também vocês me encontram junto com a minha sócia Luísa Vol na contente.vc, também no Instagram. É o perfil da minha empresa, em que a gente fala muito sobre internet, sobre saúde mental, sobre bem-estar. Então, é um lugar ali do textão, mas também do meme, um lugar de uma reflexão profunda sobre o que é que a internet está fazendo com as nossas emoções. Massa. Dani Arraes, muito obrigada por esse papo, por esse encontro, pelas sugestões, por se mostrar, por estar com a gente. Muito obrigada, Maís. Amei, adorei a sua condução. Um prazer estar aqui. Parece que a gente já se conhece, assim, que conversa boa. Então, e para você que está acompanhando a gente, esse papo certamente é bem importante para você identificar atitudes, sentimentos, né? Se identificar, né, em coisas que podem estar atrapalhando a sua forma de se colocar no mundo. Mas é importante ressaltar, e a gente deixa bem claro aqui, que somente um profissional qualificado aqui pode diagnosticar um problema dessa natureza. E assim, nós chegamos ao final desse episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e é que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente, de se inscrever, de favoritar, porque daí você tem notificação, recebe e fica sempre a par quando tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano.
Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!